Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Deu um sinalzinho aqui para mim agora no ouvido. Bem, hoje nós vamos falar sobre a Grécia, a arte grega ainda, só que o período clássico. Na aula anterior, nós falamos sobre o período arcaico, né? Nós mostramos algumas obras de arte que ainda eram rígidas, com pouco movimento. A sociedade naquela época estava entrando com o comércio também, os comerciantes já estavam bem ativos, querendo entrar ali na política também. E a arte se mostrava assim, acompanhando todo aquele processo. Como a gente conversou, a arte sempre acompanhou tudo o que acontece na sociedade. Os artistas, eles produzem muito influenciados pelo que está acontecendo também. Então, eu falei sobre isso, mandei um texto, mandei um vídeo e nós corrigimos o exercício também que eu coloquei. Fiz uma aula só corrigindo os exercícios e lembrando, né, comentando cada respostinha e lembrando esse processo da arte grega clássica. Bem, hoje então, eu havia prometido, nós vamos trazer um pouco do período clássico da Grécia. E, claro, focalizando, sempre evidenciando a arte produzida naquele período, tá? E assim, eu vou fazer da mesma forma. Vou colocar um texto, um vídeo de uma youtuber da vida aí, né, que tenha mais recursos do que eu, para que vocês complementem as informações que eu estou dando aqui e que vocês até confrontem as informações, porque às vezes o que você ouve num youtuber pode não estar muito de acordo com o que a história conta. E vocês confrontem as informações, né? Mas que vocês tenham mais um canal de informação sobre essa matéria que eu estou dando. Aí eu vou colocar também um exercício e da mesma forma, semana que vem, a gente vai entrar e corrigir os exercícios comentando. E esse texto que eu vou mandar para vocês, ele é um texto assim, eu não sei se ele está um pouquinho grande, não sei. Aí eu não quero cansar vocês, mas a gente vai ler junto. Eu acho interessante nós lermos juntos e complementar com algumas informações, tá? Aí depois que a gente lê, em casa você vai poder rever a aula, vai poder ler também o texto para aprender melhor. Bem, aí está o texto Arte da Grécia Clássica, né? A Grécia Clássica lá pelo século V antes de Cristo, né? Um momento que a democracia já estava mais ampliada na Grécia. E a gente vai ler junto aqui e vai comentar. Bem, a Grécia clássica nos coloca diante de um grande dilema. Ao mesmo tempo que se dá o valor ao individual, também se tenta nivelar as diferenças de classe. O espírito individualista e o espírito de comunidade seguem juntos. Os privilégios de nascimento não existem mais. As pessoas que não nasceram em berços de ouro então sobem ao poder? Mais ou menos. Para isso, deveriam ter dinheiro. A aristocracia ainda permanece com o poder, agora com o poder financeiro também. Não deixa de ser um progresso. Uma burguesia começa a aparecer entre os pobres e os nobres querem privilégios para si. A influência da nobreza, porém, se manteve quase intacta. Os governantes, mesmo sendo eleitos democraticamente, vinham da nobreza ainda. Então, o que a gente vê aí é o seguinte: para você, né, participar da política, não precisava mais só você ser bem nascido. Aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, tem uma família muito tradicional, muito rica, e você não precisava ser só isso. Se você tivesse dinheiro, você também conseguia participar da vida política. É isso que eles estão dizendo aí. A democracia aí, né, se estendeu um pouco, né? Outras vozes foram aparecendo para participar da política, mas ainda não estava muito legal, não. Mas já era um avanço, né? Só que existiam outros dilemas. Um grande dilema.
Da mesma forma que se evidenciava a comunidade, o coletivo, as diferenças de classe, né? A ideia era fazer com que as classes se nivelassem, talvez isso seja um sonho, né? Uma utopia. Tinha também a valorização do indivíduo, dizer que aquele cara é capaz, o indivíduo, o homem, né, na sua individualidade, na sua singularidade. Então, isso meio que se conflitava, esses dois pensamentos se conflitavam numa democracia que também queria ver, né, outras classes sociais subindo aí de vida. Bem, a burguesia começa a aparecer entre os pobres, mas os nobres ainda querem lá aqueles seus privilégiozinhos, né? Tá bom, vamos lá fazer a vontade desse povo aí que quer ser democrático. Vamos eleger então, vamos abrir mais um pouquinho. Só que quando elegia, também essas pessoas vinham da própria nobreza. Apesar de terem sido eleitos democraticamente, eles vinham das classes também nobres, né? Vamos continuar o texto então. Como já dissemos anteriormente, a arte grega segue refletindo essas mudanças ocorridas na sociedade grega. Ih, aconteceu alguma coisa aqui. E para começarmos, falaremos sobre as tragédias. As tragédias, pessoal, as tragédias foram muito fortes na arte grega, né? As histórias trágicas, o teatro, foram assim muito, muito, muito influentes, né? Muito presentes na arte grega. Então, a arte, o teatro foi muito forte, muito presente. Deixa eu só tirar aqui um negócio aqui que tá difícil. E é, o teatro foi, assim, sem dúvida, uma das maiores realizações dos gregos antigos. As influências até hoje continuam no nosso dia a dia, né? Nós conhecemos várias histórias, né, da tragédia grega. Mas os gregos, eles praticavam dois gêneros dramáticos: a tragédia e a comédia. A tragédia, ela teve início das festas rurais em homenagem ao deus Dionísio. Aos poucos, a tragédia foi se introduzindo nas cerimônias religiosas, tinha os elementos dramáticos, a representação teatral, construíram-se grandes edifícios de pedra destinados às representações dramáticas e que podiam abrigar grande número de espectadores. Os três grandes autores da tragédia que conhecemos, todos do século V a.C., são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Vamos falar mais especificamente de Sófocles. Sófocles talvez tenha sido o maior de todos. Teve como tema dominante de suas tragédias o conflito entre o indivíduo e a sociedade. Escreveu, entre outras histórias, Édipo Rei e Antígona. Com relação a Édipo Rei, eu vou deixar um podcast também aí anexado na atividade para vocês ouvirem a história de Édipo. A história de Édipo, então, eu vou contar por meio de um podcast, tá bom, gente? Também vou anexar na atividade. Então, prestem atenção. Eu vou anexar uma aulinha no YouTube, vou anexar essa aula minha aqui conversando com vocês e também vou anexar a história do Édipo Rei através de um podcast. Bem, na comédia, surgida mais tarde, também vem de Atenas. Se desenvolveu nos séculos quinto e quarto antes de Cristo, e o mais famoso grego autor de comédia foi Aristófanes. Aristófanes satirizou a sociedade, satirizou a política, a justiça e os costumes urbanos daquele tempo. E segundo sua visão, que ele era aristocrata, tá? Vemos aí então um comediante
que tinha seus limites ali, porque ele era um aristocrata, ele tinha uns sentimentos, uns valores muito conservadores, saudosos, assim, ele queria voltar às formas das vidas rurais, ele queria voltar ao passado, é um cara assim, saudosista, né? Um pouco reacionário, né? Reacionário é aquele cara que quer voltar, que fala assim: ah, no meu tempo era melhor, no meu tempo não era assim, a gente não fazia isso, era muito melhor. Quem dera se hoje fosse que nem o meu tempo. Então, Aristófanes era mais ou menos isso. Ele não tinha muito uma ideologia muito bem definida, e o seu conservantismo é um tanto sentimento elogiando os bons velhos tempos e denunciando o modernismo perigoso dos intelectuais e dos socialistas. Então nós vemos aí que a comédia ela era bem assim, bem tímida, né? Hoje nós vemos, hoje nós vemos aí quando a gente vê um programa de comédia, né, na nossa democracia, quando nós vemos um programa de comédia, muitos comediantes, muitos humoristas, eles satirizam a política. Muitos imitam políticos, muitos criticam através da graça, né? Através da forma mais engraçada da arte. E embutido ali, né, está uma crítica. Mesmo a gente rindo, no fundo, o comediante, numa democracia, ele tem essa liberdade de fazer críticas com a graça. Mas ali, na comédia grega, não era bem assim, não. Né? A comédia era bem assim, tímida, falava de política, mas assim, com um certo limite. Mas por que isso, gente? Porque o teatro, na Grécia, ele era patrocinado pelo governo. A aristocracia, né, injetava dinheiro nas apresentações teatrais e o que acontecia? O que era apresentado para o povo, e era muita gente, o povo tinha acesso a esse teatro, mas eram histórias assim heróicas, com um fim assim, oh, um homem, um herói, um cara que lutou pelos outros, um cara que conseguiu chegar vitorioso ao final, sempre enaltecendo essa coisa de se superar, né? Histórias heróicas. Mas é muito estranho isso, né? A arte está desvinculada da política, né? É muito complicado, mas né, tem uma explicação para isso, porque o governo ele patrocinava aquilo. Então, o que era apresentado ali tinha que ser de acordo com o que o governo queria, né? Tinha que ser algo que não ferisse o governo, que não ferissem os políticos. Isso, gente, isso é muito comum nos nossos tempos, né? É, quando um governo ele diz assim, tudo bem, eu não vou censurar vocês, não, eu não vou acabar com o teatro nem com o cinema, mas só vai ter dinheiro público. Antes, eu vou ver esse projeto aí, se esse projeto desse filme, se esse projeto desse teatro, ele não fere a minha pessoa como governo. Se não ferir, tudo bem, a gente coloca dinheiro público nisso. Mas se ferir, então, isso não é de acordo com a democracia, tá? Até porque o dinheiro público não é dos governos, o dinheiro público é do povo. Nós aqui incentivamos, nós aqui pagamos impostos para que esse dinheiro seja arrecadado e investido na educação, na saúde, na cultura, no esporte, no lazer, no crescimento do país como um todo. Então, esse dinheiro não é de quem está governando, esse dinheiro é nosso. Existe uma pessoa que está administrando naquele momento. Então, fazer isso, escolher o que vai ser passado no cinema, escolher o que vai ser passado, vai ser feito no teatro, escolher o que vai aparecer na televisão, isso não é democrático. Isso é ditatorial, tá bom? Então tinha isso na Grécia também. Apesar de ser, olha, ano 5 antes de Cristo nem tinha nascido ainda, a Grécia é muito, né? Nossa sociedade é muito parecida com a sociedade grega. Então vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao
texto, desculpa. É, os poetas e filósofos da época não iam muito com a cara dos burgueses. Apoiavam ainda os nobres, mesmo quando eles mesmos vinham da burguesia. Um exemplo disso era Platão e Sófocles. Até mesmo os comediantes, sim, os comediantes, eram muito conservadores, reacionários, mesmo sendo a comédia uma arte considerada mais democrática, é o que eu falei. O teatro grego. Mas a tragédia, sim, a tragédia é a criação artística mais característica da democracia ateniense. Atenas era um império sustentado por escravos e que beneficiava os cidadãos livres. Entenda-se cidadão todos, menos os jovens, menos os escravos, estrangeiros e mulheres, ou seja, uma minoria. Bem, e também decidiam que tipo de espetáculo, de história seria contada nos teatros, que apesar de serem até populares, vinham com histórias de gosto da nobreza. É o que eu falei. Olha o tamanho do teatro aí, pessoal. Que teatro grande, né? Quantas pessoas cabiam ali? O povo assistia aquelas peças, mas eram histórias de gosto da nobreza. Né? Quem tinha influência, quem dava prêmios para a melhor peça, era sempre a aristocracia, era sempre a nobreza que decidia quem ganhava um prêmio, quem não ganhava, quem que patrocinava. Então, o teatro, pura e simplesmente, para ele realmente ter total liberdade, teria que ser sustentado pelo próprio povo que o assiste, né? Tem histórias heróicas, a ideia de um mundo melhor, cheio de normas, seres superiores, a vida cotidiana, a realidade, o naturalismo não eram levados em consideração. Os teatros patrocinados pelo poder levavam a história que lhe interessava e levavam ao povo. O povo não influenciava em nada os destinos do teatro. Só teriam a oportunidade de fazer isso sustentando a arte sem o apoio do governo. Podia-se falar de muita coisa, menos de política. O teatro desvinculado da política? Pode isso, Arnaldo? Poder pode, né? Mas não é o ideal. O teatro ele vem para adicionar conhecimento para a gente, para agregar conhecimento de várias histórias, mas o teatro crítico, o teatro político, ele abre a cabeça do povo. Isso é muito perigoso. A arte abre a cabeça da população, do povo. E isso é perigoso para o governo vigente. E por isso que a gente muitas vezes começa a entender por que alguns governos eles cortam a arte, cortam verba da arte, não querem saber de investir nada na arte, né? Porque a arte, educação, filosofia, sociologia são elementos que fazem com que o povo comece a criticar, comece a perceber o que está nas entrelinhas. Então, os governos vigentes normalmente não gostam de incentivar esse lado da sociedade, né? E às vezes até perseguem pessoas, perseguem artistas, perseguem grupos que tentam fazer a arte mesmo sem nenhum incentivo. Então, assim, mas não existia um teatro feito pelo povo sem o patrocínio do governo? Existia. Existiam os mimos, que nós chamamos, só que eles, assim, não tinham muita visibilidade, acabaram sumindo da história aí, tá? Nas artes visuais, o naturalismo fica mais forte. O feio, o vulgar e o trivial tornaram-se assuntos importantes. O modo de vida torna-se dinâmico, sem restrições, livre de tradições rígidas. Bom, olha aí as esculturas gregas do período clássico. Vamos lá ver. Vamos lá. Esculturas gregas. Esculturas gregas do período clássico, pessoal.
Esse homem aí, o Discóbolo de Miron, Miron é o nome do artista que fez essa escultura, um homem julgando exatamente o disco, né? Você vê todo o movimento, o Discóbolo de Miron, você vê todo o movimento tensionado ali naquela cena. É um momento exato em que ele pega a força total para jogar o disco. Então, esse momento único, esse momento em que ele reúne todas as forças dele para jogar o disco, foi representado nessa obra, tá? Essa coisa da intensidade. A obra, a escultura aí é totalmente cheia de movimento. Você percebe exatamente o que o atleta quer fazer só de olhar para a estátua. Muito movimento. Então, os movimentos já começam a ser muito mais intensos. Você vê também estátuas aqui caindo um pouco para o lado, não tem mais aquela rigidez que a gente via no período arcaico, que mesmo que tenha iniciado ali um certo movimento, ainda tinha muita rigidez, né? Braços perto do corpo, assim. Então, no período clássico da Grécia, isso a gente pode interpretar também que é um período de mais abertura democrática, as pessoas têm mais contato com a arte, com a cultura, né, e participam mais da política, então dá uma movimentação na sociedade que isso se reflete também na arte. E o esporte é muito valorizado, né? Então, gente, voltando aqui, olha só a estátua do Zeus. Zeus, o deus grego, né, muito conhecido. A Grécia, os gregos, eles tinham muitos deuses, né? Zeus e outros tantos, deusas também, né? A mulher também participava aí da, da religião deles. Então, é uma sociedade politeísta, uma sociedade que tem muitos deuses. E não só isso, deuses que cometem pecado. A noção de pecado para os gregos não é a noção de pecado que nós temos, né, na nossa sociedade. Os deuses, eles erravam, eles traíam, eles caíam em erros toda hora, se arrependiam. Então, os deuses gregos eram deuses que não eram perfeitos, eram deuses com sentimentos humanos, com sentimentos humanizados demais, tá? E Zeus é um deles. Essa estátua aí é a estátua de Zeus. E os templos gregos, né? Os templos gregos, a gente pode ver aqui, os templos gregos são inúmeros, porque como nós já vimos, como nós já falamos aqui, era uma sociedade extremamente religiosa. Vários arquiteturas, os gregos, olha quantos templos, cada templo desse tem um nome diferente, tem um nome de um deus diferente, né? Com as suas colunas, ora dórica, ora jônica, ora coríntia, mas sempre muitos templos envolvidos. Não queremos entrar em cada templinho desse, mas é interessante que vocês tenham essa noção de que a Grécia era uma sociedade que tinha muitos deuses, tinha religiões, sim, muitas, uma sociedade que foi de onde a democracia começou a se estabelecer, né, onde o povo participava, tinha suas questões com a arte, o teatro, a escultura, os templos com a arquitetura, que eram os templos, os teatros também, que eu acabei de mostrar aqui, né, aquela arquitetura da arena, né? É uma arena onde as pessoas sentam assim, ó, vai até o palco fica embaixo. Isso por uma questão mesmo de acústica, tá? Mesmo sem microfone, a fala do personagem lá de baixo chegava até a última pessoa lá em cima. Né? Era uma técnica de engenharia, né? De arquitetura e engenharia, onde a voz chegava, ela se rebatia até a última pessoa que estava lá em cima sentada.
Então vamos voltar ao texto mais um pouquinho para a gente não se perder. Ah, tá aí desenho, professora. Tinha desenho? Tinha sim. Tinha desenho nos vasos, os vasos gregos. Parece que esses vasos não foram muito achados, né? Não sobrou muita coisa, mas os desenhos eles eram sim representados nos vasos, nos vasos gregos. Então, eu botei aí no texto alguns exemplos dos vasos gregos, com algumas figuras do cotidiano, tá? E o cotidiano se via muito no desenho, e o desenho, basicamente, nos objetos de cerâmica apareciam sim, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, nós vimos então a arte grega do período clássico, né? Falamos sobre a comédia, a tragédia, a arquitetura, e é isso. Eu acho que por enquanto é só, tá bom? Então eu vou terminar essa aula, pessoal, pedindo para vocês lerem o texto de novo, assistirem ao vídeo que eu vou colocar lá, ouvir o podcast sobre a história do Édipo, tá? Vou fazer também. E na semana que vem a gente volta e faz o exercício que eu vou também produzir esse exercício ainda, vou postar como atividade e vocês façam. Não vou fazer muito, um exercício muito longo, não, tá? E o importante é que vocês assimilem alguma coisa, alguma história legal, qualquer coisa vocês falam comigo. Comentem lá embaixo da atividade se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, o que a professora pode melhorar. Isso é muito importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa, hein? Fiquem em casa e estudem. Beijo.